Saudações, sou Jaya Dwaita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. Esta nova temporada nós traremos aspectos das tendências do yoga para a nova década, e isto poderá te ajudar, com base filosófica, teórica e prática, a desenvolver o seu mindset para que o yoga seja um instrumento mais adaptável à sua realidade e em sua evolução pessoal. O tema que trataremos hoje eu considero como sendo de extrema importância na compreensão tanto do aspecto do yoga, no aspecto do desenvolvimento mental, desenvolvimento psicológico nosso, na prática do yoga, no conhecimento advindo da tradição védica do yoga, mas também como uma compreensão que, sem dúvida alguma, está inserido no que poderíamos considerar como a verdadeira psicologia, a compreensão psicológica da natureza do ser. E isto reflete, como vocês verão, muito do que entendemos a respeito da realidade. E mais do que isso, de como nós podemos interagir de uma maneira saudável, de uma maneira segura e ainda assim livre na realidade em que vivemos, na realidade onde interagimos. O conceito que nós vamos trabalhar hoje também está no verso 8 a 12 do capítulo 13 da Bhagavad Gita. E também fala sobre o que é conhecimento. Então, este é mais um tópico do conhecimento, como apresentado na Bhagavad Gita. E ressalto que este conhecimento já tem mais de 5.200 anos e remonta a uma tradição oral. Uma tradição oral que preservou esse conhecimento até o momento do surgimento da escrita, e hoje preservado nesta grande obra que é o Bhagavad Gita. E o conceito, naturalmente, que nós vamos tratar é o conceito de Ahamkara, e melhor, Ana-Ahankara. Mas o que significa Ana-Ahankara e Ahankara? Como eu disse agora há pouco no início, é que o conceito psicológico que temos sobre nós mesmos é um conceito arraigado dentro do contexto moderno, principalmente da psicologia moderna, e que tem como base a visão de Sigmund Freud. Todo o contexto que foi criado a partir de então a respeito do ego é um conceito equivocado. Ahamkara se refere ao ego. Anahankara se refere ao falso ego. Aha, ou Aham, no sânscrito significa eu sou. Ahamkara. Ahamkara é essa definição que nós temos em relação ao que somos naquilo que estamos. Então surge aí uma identificação com a realidade em que nós estamos. Por exemplo, se alguém pergunta para uma outra pessoa, quem ela é ou como ela está, naturalmente a referência que é dada é em relação ao que ela está vivenciando, ao que ela está experienciando da realidade, e esta realidade que ela está experienciando é na verdade uma realidade percebida superficialmente. E com base nessa dimensão superficial é que nós muitas vezes damos uma referência de quem somos. O que, simplificando, significa dizer que nós somos este corpo. A definição que é dada na explicação por Prabhupada no Bhagavad Gita é que Ahamkara é a identificação com o corpo material temporário. Isto naturalmente é uma concepção superficial do ego e uma concepção psicológica do ego.
É a concepção que nós temos a respeito de nós mesmos em nosso campo mental, em nossa psique, em nossa mente, com base naquilo que nós experienciamos na realidade e principalmente daquilo que disseram sobre nós. Então é uma construção. O ahamkara, que na verdade indica o próprio ego ilusório, esse ego falso, o ahamkara, ele é, na verdade, uma construção. Podemos dizer uma construção social, uma construção psíquica. Aham Brahmasmi, que é o que nós temos como base verdadeira, ou a base real do ser, está definido no Brihadaranyaka Upanishad, no primeiro capítulo, do verso 4. Ou melhor, no primeiro capítulo, seção 4, verso 10. Diz Aham Brahmasmi. Veja, Aham, eu sou, Brahmasmi, Brahma, Asmi. O Brahma é o espiritual, Asmi, eu sou. Então a reflexão que há nisto é justamente de eu sou um ser espiritual. Aham Brahmasmi é o verdadeiro ego. Ahamkara, eu sou isto que se faz presente, ou seja, eu sou isto que tu vês. Ao pé da letra, significaria isto. Eu sou isto que você vê. E quando nós estamos diante de um espelho, o que nós vemos é aquilo que o espelho reflete. Então eu sou aquilo que eu vejo de mim. E não basicamente aquilo que realmente somos. O que nós realmente somos está no nível de Aham Brahmasmi. Eu sou, ou nós somos, seres espirituais. E ser um ser espiritual é naturalmente ser a constituição real do nosso ser. Esta constituição, então, também é dada nos tratados, dos Upanishads, ou no Bhagavad Gita, nos Puranas, como Atma. Jiva Atma. Jiva Atma é a alma espiritual individual infinitesimal. É a natureza espiritual do ser. E essa natureza, então, ela é responsável justamente pelas nossas atuações, a nossa existência eterna. Enquanto que a consideração que nós podemos fazer em relação ao falso ego, ou seja, ao ahamkara, é uma existência temporária, construída psicologicamente ou socialmente. Logo, é uma idealização do nosso ego. É importante entendermos que a concepção que se faz sobre ego, no próprio latim, se refere ao eu verdadeiro. Mas na modernidade foi-se utilizado este mesmo conceito de ego para a definição de um ente social, de um indivíduo social. E a partir desse indivíduo social surge também o individualismo, baseado no egoísmo. Logo, egoísmo, não é? Então é importante entender o ponto central para que se estabeleça uma verdadeira compreensão do ego. O ego verdadeiro é o ser espiritual. O ego falso é esta ideia construída a partir do corpo que no ser está. O corpo que, agregado ao nosso ser, se faz presente. Quer dizer, há uma identificação. Quando nos identificamos com o corpo e com todas as suas ramificações, extensões, bem como emoções, sentimentos, imaginação, pensamentos, ações, tudo que parte como uma extensão do corpo, diz respeito ao ahamkara, diz respeito ao eu construído, a este eu ilusório, a este eu falso, ao ego falso. E tudo que é feito,
realizado a partir deste falso ego, desta sombra do nosso verdadeiro eu, se volta sempre para o objetivo de uma gratificação sensorial, de uma gratificação mundana. Como nós dissemos no episódio anterior sobre o controle dos sentidos materiais, certo? Então, o termo ou o conceito específico que é dado no Bhagavad Gita é de anahankara. Anahankara. E esse conceito anahankara, ele é entendido aqui justamente como estar livre do falso egoísmo. Ana é uma negação. Ahamkara, a falsa identificação com o corpo. Então é negar esta falsa identificação com o corpo e buscar, em vez disto, a nossa verdadeira identidade. Poderíamos simplificar todos esses conceitos dados pelo termo anahamkara e que define, dentro deste campo dos versos 8 a 12 do capítulo 13, o que é conhecimento. Então, o conhecimento, segundo o conceito anahankara, é buscar a nossa verdadeira e preservar a nossa verdadeira identidade, que não é a identidade material, não é a identidade que nós temos nas nossas documentações sociais, civis, mas a identificação real do ser, a identificação real da alma. Identificação essa, então, que caracteriza justamente a nossa natureza espiritual, individual, infinitesimal, eterna. O parâmetro que existe, então, é de uma identificação. Se nós nos identificamos com as atividades materiais, atividades advindas do corpo, pelas demandas do corpo, demandas dos sentimentos, demandas emocionais, demandas do campo ilusório que nós criamos e que nós estabelecemos com a realidade, naturalmente ilusória, serão então ações e identificações com o falso ego, com o falso eu. E o risco de produzirmos a partir daí também resultados ainda mais ilusórios que alimentarão o campo ilusório do mundo, isto indo para a questão do relacionamento com outros, indo para a nossa projeção de vida, não é? Os nossos planos, os nossos ideais, quando partem apenas do campo físico, apenas do campo ilusório, do corpo material, naturalmente é como que um castelo de areia. É natural e devemos entender que não é uma negação do corpo, mas é o posicionamento correto naquilo que precede o corpo. O que precede o corpo é o Aham Brahmasmi, o eu espiritual. Sem esse precedente espiritual, não haveria condições da própria existência e subsistência do corpo, do Ahankara. Então existe um princípio que precede, antecede, estabelece e constitui o Ahamkara, que constitui o ego material, o ego ilusório, o ego falso. E esse ego falso ele serve realmente como um escudo também para a nossa estrutura de subsistência e manutenção no mundo. A realidade na qual nós vivemos não nos possibilita vivermos plenamente e somente na nossa dimensão espiritual. É necessário termos uma compreensão de que nós estamos num parâmetro entre o nosso real estado, que é o estado espiritual, mas numa relação com o mundo, que é material. E até para isso nós estamos ou possuímos uma estrutura física, uma estrutura material, que é o kshetra, ou o dosha, que é o corpo. Como é dito também no Bhagavad Gita, dosha upahata swabhava prichamiton sabuddha chetaha. Que nós somos a alma espiritual e estamos num corpo, e este corpo passa por diferentes mudanças.
Logo, a identificação com aquilo que muda é uma identificação que também se desgasta com o tempo. É uma identificação com um eu transitório. A verdadeira identificação deve se dirigir para o eu eterno, para o verdadeiro ego, para o Atma, ou, como disse, para o Aham Brahmasmi. Esse é o ponto mais importante, como eu disse no início desse episódio, pois toda a nossa concepção de realidade reside nesse centro, da nossa identificação com o corpo, da nossa identificação com o mundo, da nossa identificação com as emoções. E se nós não temos primariamente uma identificação com o nosso verdadeiro eu, quem somos, podemos sim estar correndo um grande risco de nos identificarmos com todos os elementos que são transitórios, são ilusórios. E você pode observar que tudo dentro da estrutura do mundo gira em torno do Ahamkara. Poucos ou extremamente raros são aqueles que estão dando bases para que nós possamos estabelecer uma verdadeira posição ou um verdadeiro posicionamento na nossa constituição original, no nosso Aham Brahmasmi, no nosso eu verdadeiro, no nosso ego verdadeiro. Nem mesmo instituições religiosas estão visando isto. Muito menos as ditas instituições que cuidam da saúde psíquica do ser humano. Então há uma grande crise de autoconhecimento. Há uma grande crise espiritual na humanidade. Há uma grande crise de valores sólidos, de valores transcendentes, que são partes integrantes de cada um de nós, de cada ser. É o constituinte intrínseco do nosso ser. Mas esta crise existe. Existem vários fundamentos para comprovar isto. O próprio Bhagavad Gita mostra que faz parte do contexto em que vivemos dentro de uma era de desavenças e de hipocrisia chamada Kali Yuga. Mas na era moderna nós podemos sim definir vários contextos, até mesmo antes da era moderna, onde se inicia o rompimento com esta consideração metafísica do eu para uma consideração psíquica do eu. A começar por Descartes, por Kant, também passando por Marx, Freud, Nietzsche. São nomes que moldaram a consciência ocidental para o que nós vivemos hoje. De certa forma, se nós considerarmos a pessoa comum, aquelas pessoas que apenas estão, claro, pela sua própria constituição e condição, não estão se preocupando muito com os detalhes dessa estrutura da realidade em que vivemos. E a vida condicionada, ela leva milhões e milhões, se não que boa parte de toda a humanidade, a viver uma vida sem um questionamento profundo sobre a sua verdadeira natureza, sobre a sua verdadeira função neste mundo. E dessa forma passamos por ela como uma grande encenação ou um grande filme no qual nós somos apenas os espectadores. Mas aqui a consideração ou o ponto central é de entender que nós não podemos viver no mundo apenas com uma identificação corpórea, ilusória, falsa. Temos não somente o direito, mas o dever de buscar a compreensão ou o posicionamento de nossa consciência no nível mais correto. De não agirmos a partir dos estímulos e impulsos físicos do corpo, deste falso ego, mas prioritariamente embasados no nosso verdadeiro ser, na nossa verdadeira natureza, o Aham Brahmasmi.
como está descrito aqui no próprio texto de Prabhupada. Ele diz: falso ego significa aceitar que este corpo é a própria pessoa. Quando alguém compreende que não é este corpo, mas sim a alma espiritual, chega então ao seu verdadeiro ego. Isso aqui é muito importante porque nós estamos, de certa forma, considerando como verdadeiro aquilo que é falso. A concepção corpórea não é o nosso verdadeiro eu. O ego existe. Não é uma negação do ego, que é uma outra insanidade que muitas outras filosofias estão apregoando isto. O ego é o grande problema, então vamos negar a existência do ego. Isso é outra polaridade insana. Condena-se o falso ego, não o verdadeiro ego. Então é necessário entender qual é o falso e o verdadeiro. O ego existe. Na literatura védica que eu citei há pouco, o Brihad Aranyaka Upanishad diz que Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, eu sou espírito. Brahman é o aspecto espiritual, o aspecto energético do Supremo. Então nós somos uma parte infinitesimal desta manifestação de energia espiritual do Supremo. Este eu sou, o sentido do eu, também existe na fase de autorrealização espiritual. É muito comum em algumas visões filosóficas, em algumas escolas de filosofia oriental, principalmente da filosofia Vedanta, que definem que o ego é o problema, então nós devemos eliminá-lo. E considera-se então o ego o corpo. É uma concepção materialista revestida de um aspecto espiritualista, porém infundado. A falsa compreensão do eu leva muitas vezes a uma falsa compreensão também da própria constituição eterna. Se o eu é o corpo, logo, sair do corpo significa estar sem o eu, sem o ego. E sair do corpo aqui, claro, é definido por essas filosofias como somente possível após deixar este corpo, ou seja, após a morte. O que é uma outra grande asneira, um outro grande equívoco. A alma, ela nunca deixa de existir, e o que existe nesse momento, junto à alma, é o corpo. Então é colocar toda a dependência, toda a realidade da alma limitada a um corpo. É um contrassenso. O ponto de partida sempre deve ser Aham Brahmasmi, eu sou um ser espiritual. E tudo que está ligado a esse ser espiritual faz parte dele enquanto nele estiver, mas não o domina. Se nós nos identificamos com o corpo material, naturalmente ele nos dominará. Se eu considero que o corpo material é o problema e eu preciso me livrar dele porque ele é o ego, eu ficarei apenas vivendo em uma expectativa em que se aguarda a morte. É um grande equívoco. Esse sentido de eu sou é o ego. Mas quando o sentido de eu sou é aplicado a este corpo falso, ele é falso ego. Quando o sentido de eu é aplicado à realidade, isto é, ao verdadeiro eu, aí estamos na nossa natureza constitucional. Então, se eu aplico o ego, este eu sou, ao que está ou ao que se limita ao corpo ou deriva do corpo, é o falso ego. Mas quando eu defino este eu sou ao meu princípio espiritual, estamos nos posicionando na nossa verdadeira identidade. Dentro da nossa estrutura teórica do yoga, podemos entender que os princípios do yoga fundamentam alguns elementos que são essenciais. Por exemplo, a identidade. E essa identidade está ligada a esta constituição original do ser. Também a autenticidade, a tudo aquilo que é produzido, feito a partir
desta natureza constitucional do ser. Integridade, o compromisso de estar sempre voltado para esses valores primordiais que fazem parte, constituem seu princípio. E veracidade, o elemento que constitui a sempre agirmos, pensarmos e atuarmos a partir daquilo que realmente somos, em comunhão, em sintonia, em integração com o que somos, não com o que aparentamos, não com o que construiu-se a partir da nossa presença física, no meio social, no meio histórico, ou onde quer que seja. Por isso Krishna coloca no Bhagavad Gita a Anahamkara como um dos elementos também que constituem o conhecimento. Isto é tão importante, mas muito pouco compreendido no geral. Por quê? Todo o conhecimento que foi propagado, que foi estabelecido, todo o conhecimento científico, todo o conhecimento de intelectuais, de importantes nomes de todas as áreas ao longo da história, não foram baseados neste princípio de Anahamkara, senão que a maioria deles foi estabelecida a partir de Ahamkara. Estabeleceram seus nomes na história da humanidade baseado apenas num aspecto externo, desconhecendo o seu princípio intrínseco, constitucional. O que resulta dizer então que toda a história da humanidade foi uma grande história de ilusão, idealizada, construída, manipulada. E naturalmente o mesmo não está ocorrendo apenas fora do yoga, no dentro do yoga também. Dentro do contexto do yoga, da história do yoga também, existe muito ahankara. Existe muito falso ego. Como pretensos mestres, pseudos professores, falsos propagadores de uma verdade embasada em teorias nihilistas, individualistas, egoístas, charlatanistas, tendo diante de si o termo yoga, ou mesmo o termo védico, porque tudo isto é um embasamento histórico, milenar. Mas se não entende-se esse princípio básico da identidade ou da identificação com o verdadeiro eu, com o verdadeiro Aham, Brahmasmi, toda essa história não passa de um aglomerado de definições, designações e considerações completamente ilusórias. Para encerrar, eu gostaria de propor então uma reflexão sobre isto. É um exercício mesmo de você ter continuamente, de maneira muito natural, de maneira muito serena e simples, leve, sem nenhuma cobrança ou autocobrança, mas observar o quanto de suas atividades estão sendo feitas a partir do seu verdadeiro ego, do seu verdadeiro eu, e quantas estão sendo manifestadas a partir do seu falso ego. Somente por trazer essa distinção entre um e outro, é muito garantido de que um espaço, um intervalo, se abrirá em sua consciência, e dela, desse espaço aberto, manifestará o seu verdadeiro eu, atuante, consciente e presente. Anahamkara. Estar livre da falsa identificação do eu. Até o próximo podcast. Namaskar.